O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde de coração. Esse trecho que nós acabamos de ouvir, do Evangelho de São João, capítulo 3. Santo Agostinho diz que se perdesse toda a Bíblia, perdeu a Bíblia, acabou. Igual naquele livro, naquele filme, né? O livro de Eli. Ah, mas é aquele filme, é protestante, o roteiro é protestante, aquele sei o quê. Ó, Sebastian Bach era protestante. C.S. Lewis era protestante. Chesterton era protestante. Nós temos gênios também que não são católicos. E esse filme, o livro de Eli, né? Onde mostra ali um cego. Esse livro é antigo, esse filme é antigo, todo mundo já viu, né? E ele tem ali o poder de estar com um livro, por isso o livro de Eli, livro de Deus, num cenário pós-apocalíptico. E todos querem lutar por conta daquele livro poderoso, daquele livro sagrado, daquele livro que dá a vista aos cegos e traz esperança a toda uma humanidade já destruída por tanto egoísmo, tantas lutas e guerras. Enfim, aqui só uma ilustração. Se a Bíblia sumiu com a Bíblia, perdeu, e aí a gente tivesse só um trechinho da Bíblia de Santo Agostinho, esse é o trecho mais importante de todas as Sagradas Escrituras. João 3, 16, 17 e 18. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
versículo 18. Olha a potência desse ensinamento. Isso aqui é revelação divina. Ninguém pode alterar o texto sagrado, não é? Isso é Bíblia. Isso é Jesus. São João que escreveu o Evangelho. Isso é palavra de salvação, palavra do Senhor. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Está vendo? Se você crê, você não será condenado. Marcos 16:15: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas condenado por quem, padre? É o Senhor que vai nos condenar? Eu não. Vai para lá. Eu não estou condenando nem uma formiga. Como é que eu vou te condenar? Quem que vai condenar então? Quem vai condenar? Aqui que está, queridos. Se você não crê, você não tem Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé você permanece nas trevas. E a salvação, na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, São Paulo está dizendo que a salvação é um dom gratuito. Nós não precisamos inventar nada, porque a salvação já está pronta, ela já está oferecida. Deus desceu do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria, nasceu em Belém, cresceu, foi um homem em palavras e obras, morreu crucificado, sofreu muito, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. A salvação já nos foi concedida, já nos foi dada. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens, todos os seres humanos, se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A salvação já foi oferecida. A salvação é Cristo, a salvação é Deus. E agora, o que é a salvação, padre? A salvação é você acolhê-la ou não. E a salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não foi dado aos homens debaixo do céu outro nome no qual eles possam encontrar a salvação, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus abre as portas do céu, só Jesus ressuscita os mortos. E se você crê, você entrou numa vida nova. Se você não crê, você está na vida velha. Jesus aqui está num diálogo com Nicodemos, capítulo 3, versículo 14. Mas se a gente pegar uns 10 versículos para trás, a gente pegar aqui uma meia dúzia de versículos para trás, Jesus diz assim: olha, em verdade vos digo, Nicodemos, se não nascer de novo, está vendo? Não entrareis no reino dos céus. Porque o que nasce da carne é carne, o que nasce da mãe, do pai, é filho, é criança, e o que nasce do Espírito é espírito. Então eu te digo, se não nascer de novo, não entrareis no reino dos céus. E Nicodemos, que era um homem inteligente, levava tanto Jesus a sério, que ele pergunta: mas Senhor, como pode, eu já sendo velho, eu já sendo grande, adulto, nascer de novo? Está vendo a mentalidade de um homem que ainda não tinha sido iluminado por Deus? Jesus está falando do batismo, Jesus está falando da Eucaristia, Jesus está falando da crisma, do Espírito Santo, Jesus está falando de uma ação de Deus, da vida de Deus em nós.
Deus vive em nós, Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Somos casa de Deus, somos templo de Deus. Deus vive no coração do justo, daquele que tem fé. E fé é justamente isso, é abrir a porta, é um assentimento. Santo Tomás de Aquino diz isso: fé é o assentimento do ser humano diante do amor de Deus. Então a salvação ela bate na nossa porta, ela não quer arrombar a nossa porta. Jesus não vem meter o pé assim, bum, os dois pés na porta da nossa vida, da nossa existência, da nossa família. O demônio faz assim. João 10:10. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário, ao contrário, ladrão, veio senão para matar, roubar e destruir. O demônio não pede licença para destruir a tua vida, para entrar na tua vida. Se você der uma brechinha de nada, ele já está entrando. Santo Inácio de Loyola, ele diz assim que Satanás e os seus demônios são como um guerreiro inimigo que fica rondando a fortaleza da nossa alma, querendo achar uma brechinha para entrar e destruir, matar, roubar e destruir. E o mal que ronda, o mal que fica à espreita, a Bíblia também mostra isso para nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós. Está vendo? Anda ao redor de vós. Não é lá no inferno, não. Não é lá no fim do mundo, não. Anda ao redor de vós, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Como que o demônio devora os homens? Já vou explicar. E aí, a Bíblia, o Novo Testamento, Deus mesmo, né? Porque a Bíblia é palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus. Nós começamos a quaresma ouvindo sempre Jesus dizer, os cantos dizerem, né? Mateus 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a boca de Deus é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. A boca de Deus é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele que veio para nós, aquele que veio por nós, veio para nós. Então a Bíblia diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o vosso adversário o diabo anda ao redor de vós como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Está vendo? A fé faz com que nós vençamos o adversário, porque a fé e a esperança é a antecipação de toda a glória de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. E aqui, o bojo do Evangelho, o cerne, a essência do Evangelho, ou seja, a essência de toda a Bíblia, de toda a revelação divina, de tudo que Deus fez no Antigo e Novo Testamento, sintetiza-se nesses 3 versículos de Santo Agostinho. Mas eu fico com o 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Está vendo? Condenado por Deus, padre? Não. Condenado pelo Senhor? Não. Por aqueles pregadores fundamentalistas? Também não. Condenado pelas suas ações, porque você sem Deus, você sem Jesus Cristo, sem o batismo, o que impera no coração do ser humano? Se Deus é amor, Deus é amor, sim ou não? Sim. 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus caritas est, Deus é amor, e todo aquele que ama permanece em Deus, e Deus permanece nele.
Deus é verdade, sim ou não? Sim. João 14,6. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Deus é feliz, sim ou não? Sim. Bem-aventurados, felizes, aqueles que creem sem ter vistos. Jesus disse isso para Tomé, capítulo 20 de São João. Jesus, ele deu sentido ao sofrimento, sim ou não? Sim. Então abraça a tua cruz. Lucas 9:23. Se queres, pois, ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me segue. Porque aquele que quiser viver, aquele que quiser viver a sua vida sem mim, irá perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse irá encontrá-la. Jesus Cristo é eterno, sim ou não? Sim. Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele que nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro mediador entre os seres humanos e Deus a não ser Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, se você crê, você tem acesso a um amor que a natureza não dá. Se você crê, você tem acesso a uma verdade com V maiúsculo, que as bibliotecas do mundo inteiro não podem conceder. Nenhuma filosofia, nenhum filósofo pode conceder. Se você crê, você tem acesso a um sentido do sofrimento que o ser humano é incapaz de oferecer com as melhores pesquisas, com as melhores e maiores superações. Se você crê, você tem acesso à felicidade que brota da humildade, que brota da mansidão, que brota da pureza, da misericórdia, da justiça, são as bem-aventuranças. E se você crê, como diz Jesus, você tem algo que ninguém pode imaginar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano jamais imaginou, Deus tem reservado para aqueles que creem, para aqueles que o amam, a vida eterna. E o próprio Santo Agostinho diz: aquele que não medita na vida eterna, ou perdeu a fé, e se perdeu a fé, não tem amor, não tem verdade, não tem felicidade, não tem sentido do sofrimento e não tem a vida eterna. Aquele que não crê, diz Santo Agostinho, aquele que não medita na vida eterna, ou perdeu a fé, ou perdeu a razão. Está vendo? Então, o ateísmo não se sustenta, porque o ateísmo é um produto do homem cego, do homem que não foi iluminado, do homem que talvez perdeu também a fé, porque Deus concede o dom da fé àqueles que são batizados, e a fé abre uma porta para a eternidade, a porta fidei. São Paulo diz isso nos Atos dos Apóstolos: era preciso que nós abríssemos a porta da fé aos pagãos. Na verdade, São Paulo está falando da igreja, porque a igreja católica, ela veio abrir as portas da eternidade para toda a humanidade. Aqui você tem o sentido mais profundo do Apocalipse. O Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo. E ao vencedor, olha o Apocalipse 3:20, ao vencedor eu darei a sentar comigo no trono do meu Deus. Primeiro, cear comigo, olha a missa, Santa Missa, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Ceia, intimidade, João 15:15, não vos chamo servos, mas de amigos,
Porque o servo, o escravo, não sabe o que faz o seu senhor, mas os amigos sim. Olha a intimidade da ceia, olha a intimidade da refeição, de estar juntos. E ele não vai dar um alimento qualquer. Jesus não vai chamar o iFood, Jesus não vai chamar a pizzaria, não. A minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele, e esse terá a vida eterna. A intimidade que Deus quer dar: cearei comigo e tu contigo, e ao vencedor darei a sentar comigo no trono do meu Deus. Aonde que Deus está sentado? Aonde que Jesus está sentado? À direita do Pai. E ao vencedor é aquele que crê. 1 João capítulo 5, versículo 5. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está vendo? Está vendo o que é fé? Fé é isso, é você abrir a porta do teu coração, da tua inteligência, da tua vontade, da tua vida, e dizer: vem Senhor Jesus, Maranata, vem, invade a minha alma, como diz aquela música bonita do Anjo de Resgate, invade minha alma, preenche todo o meu ser. E aí começa o processo de santidade. Aí a gente começa a ver santos, homens e mulheres igual a gente, igual você e eu, igual nós, mas homens e mulheres que vivem uma vida terrena, humana, biológica, mas não só, vive uma vida sobrenatural, vive uma vida divina. Gálatas 2:20, vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. E agora eu peço que vocês me expliquem, por favor, os milagres operados pelos santos. Me explique, por favor, os milagres operados pelos santos. Se você não quiser ir muito longe, pega um Padre Pio, que muito recente, nos nossos dias, ressuscitou gente, deu bênção para uma menina que não tinha pupila, e ela começou a enxergar do nada. Milagres estrondosos na vida de São João Bosco, santos da Idade Média, como São Vicente Ferrer, que ressuscitou 21 pessoas. Aí começam os milagres extraordinários operados pelos santos, fenômenos de bilocação, fenômenos de ir ao inferno, como Santa Faustina, ir ao céu, ir ao purgatório, fenômenos proféticos, sonhos proféticos que nos mostram a realidade, nos mostram o futuro da igreja, do mundo. Uma literatura riquíssima, a igreja que investiga as canonizações com um rigor científico, um rigor de testemunho, de comprovações. Me explique a vida dos santos, por favor, me explique a vida dos santos. Não tem um cientista que pode negar os milagres operados por mais de 25 mil santos canonizados que a igreja tem. Isso é o dom da fé. Padre, então para ser santo tem que operar milagres? Não necessariamente. Santa Teresinha não fez nenhum milagre em vida, mas ela disse assim: quando eu morrer, eu vou para o céu. Olha a fé de Santa Teresinha. E a hora que eu chegar lá no céu, vocês podem esperar que eu vou derramar sobre a terra uma chuva de rosas. Então Santa Teresinha começou a operar os seus milagres depois que ela morreu, depois que ela partiu desse mundo ao Pai. E agora Santa Teresinha anda fazendo aí umas artes santinhas, umas santinhas artes, ou seja, saindo fora daquilo que é normal dos homens e realizando para nós, não ela, mas a sua intercessão, inúmeros milagres. Esse é o trecho mais importante de toda a Bíblia. Se perder toda a Bíblia, você guardar esses 3 versículos de Santo Agostinho, isso é suficiente para a nossa salvação. Então essa é a melhor filosofia, a melhor literatura,
a melhor palestra, o melhor livro, a melhor notícia e a maior de todos os tempos. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Eu digo que a Bíblia, né? Que quem condena não é Deus, quem condena são as nossas ações. Sem Jesus Cristo, você não consegue viver o amor. Sem Jesus Cristo, você é um eterno egoísta. Sem Jesus Cristo, você não vive a verdade. Então nós vivemos em ilusões e mentiras. Sem Jesus Cristo, você não tem como dar sentido ao sofrimento. Você se torna um revoltado, um revolucionário. Sem Jesus, sem o dom da fé, você não consegue achar esperança para esta terra, para esta vida. Sem Jesus Cristo, nós não somos nada. Por isso que a Bíblia está dizendo para nós: abrir o coração ao dom da fé. São Paulo diz aos Romanos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Padre, como é que eu faço para crescer então na minha fé? Você precisa colocar a fé em ato. O que é a fé em ato? Oração. Se você tem fé e não reza, tua fé é morta. Se você tem fé e não ama, tua fé é morta. Porque o ato de fé é a oração. É você entrar em contato com Deus mediante a oração. O ato de esperança é a confiança, é o abandono. Você se colocar nos braços de Deus e não querer ser Deus de si mesmo. O mundo está de cabeça para baixo porque todo mundo quer ser Deus. Todo mundo virou Jim Carrey. Já assistiu aquele filme? O Todo-Poderoso? Você já assistiu, né? Então, ele cheio de boa vontade, ele quis ser Deus. O que ele prontou na humanidade? A humanidade estava se destruindo. A cidade virou um caos. É isso. Quando você quer ser Deus da tua vida e dos outros, quer ser Deus da igreja, nós vamos destruir a igreja, nós vamos destruir a nossa vida, nós vamos destruir a família. Então vamos ficar no nosso lugar. Então o ato de esperança é o abandono, a confiança na providência. Padre, e o ato de caridade? A caridade em ato é o sacrifício. Sacrifício. Ser mãe, ser pai, tolerar o calor, o frio, o trabalho, a vida do dia a dia, as coisas que a gente precisa fazer, a resistência que a gente precisa ter à tentação, ao pecado. Fé em ato, oração. Experiência, esperança em ato, confiança. Caridade em ato, sacrifício. Pronto. É assim que o justo vive. Abacuque 2:4. O meu justo viverá pela fé, ou seja, pela oração, pela confiança e pelo sacrifício. E agora você pode abrir o leque aí e ver que tem inúmeras formas da gente viver um caminho de santidade, né? O padre vai viver no sacerdócio dele, as famílias vão viver no seu matrimônio, os religiosos na vida consagrada, os jovens na luta pela pureza, os velhinhos vão viver a sua entrega por conta do seu corpo que já vai decrepitando, as coisas que já vão passando. Do 0 ao 100, nós podemos oferecer o sacrifício. Ah, padre, mas a criancinha não pode. Não, só do fato dela estar ali com dor de barriga, ela já está se unindo às dores do menino Jesus. Entendeu? Então, nós podemos viver, nós trazemos em nós a salvação. Agora, essa salvação que a gente traz em nós é o dom da fé, é Cristo. E se a pessoa não é evangelizada,
se a pessoa não recebe os sacramentos, a Bíblia diz que não existe outro meio. A Bíblia e o catecismo diz que não existe outro meio de salvação. Não existe. Ai, padre, mas aqueles de outras religiões, lá no pé do Himalaia, lá na Mongólia, os aborígenes, os indinhos, lá no mais interior da Amazônia, Yanomamis, eles não têm fé? Aí já não é comigo nem com você, e não é nem com a nossa catequese. Aí está debaixo do poder de Deus, da onipotência divina. É Deus que vai julgar aqueles que não receberam o dom da pregação, da fé, dos sacramentos. Deus irá julgá-los, não você, não as tuas teologias, nem as minhas. É Deus. Mas qual que é o caminho ordinário da salvação? O Evangelho, o dom da fé e o batismo. Agora o resto é confusão, o resto é conversa fiada da cabeça de gente, né? Então vamos ficar com a fé católica, vamos ficar com a Bíblia, vamos ficar com a igreja, com o catecismo da igreja, e pedir a Deus misericórdia, e nós fazermos a nossa parte, levarmos a fé aos irmãos. E você precisa fazer com que essa fé cresça e se torne santidade. Porque se você morrer amanhã ou depois, sem ter obras de misericórdia, sem ter colocado essa fé em ato, através da oração, através da confiança, da caridade, do sacrifício, isso também não é suficiente para te assemelhar a Jesus Cristo. Aí você vai para o purgatório. Aí vai para o purgatório, vai ficar no purgatório, sabe quantos milhões de anos, porque não fez o dever de casa nesta terra. Então, se você é ruim para rezar, começa a rezar mais. Se você não tem esperança, começa a confiar mais. Você gosta de fazer tudo, não dá espaço para Deus, está ficando quase louco? Começa a desacelerar, dá espaço para Deus. Começa a oferecer, aprende a oferecer o sacrifício. Nossa Senhora veio na terra, veio em Fátima, ensinou principalmente a oferecer os pequenos sacrifícios da vida. Assim acontece a salvação, assim acontece a santificação. O resto, como Jesus disse, é palha. O resto, como diz São Paulo, é esterco. O resto, como diz o bom senso, é conversa fiada. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.